Reaberta a sessão, antes de iniciarmos a ordem do dia, registramos aqui a presença dos estagiários do curso de Direito, de Administração Pública, Enfermagem, Agronomia, Química, Farmácia, Jornalismo, Ciências Sociais, Engenharia de Computação e Geografia. As nossas cidades de origem dos nossos estagiários aqui na Alesc: Angelina, Araranguá, Balneário Camboriú, Blumenau, Bocaina do Sul, Braço do Norte, Camboriú, Campos Novos, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Descanso, Florianópolis, Ilhota, Itajaí, Jaraguá do Sul, Lages, Maravilha, Ouro, Porto Belo, São Bento do Sul, São João Batista, São Miguel do Oeste, Ceará, Sombrio, Tubarão, Videira e Xanxerê. Todos bem-vindos a esta casa. Porém, antes de darmos início ao dia, pela ordem, deputado Luiz Fernando Vampiro. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer o registro também, cumprimentar, na verdade, essa visita do estágio visita, mas fazer um registro importante que está integrando também o estágio aqui hoje, o presidente do DCE, da Unesc, Alexandre Bistrotti, da Universidade do Sul de Santa Catarina, que completou 50 anos de fundação, e também desejar as boas-vindas aqui, que está visitando a casa, o prefeito de Orleans, Jorge Cox, também está aqui. Obrigado. Feito o registro, na sequência, ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria: proposta de sustação de ato, PSA 003.9/2018, do deputado Milton Obos. Votação. Discussão e votação em turno único do projeto de conversão em lei de medida provisória, o PLC 216/2017, institui o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais e estabelece outras providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão, para debater o assunto, deputado Fernando Coruja, com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, primeiro, senhor presidente, uma questão de ordem. Nós temos um problema aqui na casa, que nós só temos acesso ao original. Aqui não há como ter acesso a alguma coisa que tenha sido modificada. Então, e nós aqui chamamos a medida provisória de projeto de lei de conversão. Isso é um PLC. Então, faço o seguinte questionamento: houve alguma mudança entre a medida provisória original e esse texto que nós estamos votando? Não há alteração, deputado Fernando Coruja. Permanece original. Porque aqui nós chamamos, mesmo quando não muda, nós chamamos de PLC, que não é, normalmente não se faria. Bom, mas, de qualquer maneira, aproveito o instante, senhor presidente. A Casa precisa encontrar uma forma de dar acesso, porque nós votamos aqui no plenário e nós não sabemos o texto, nós temos só acesso ao texto original. Quando ele é modificado na comissão, nós não temos acesso aqui na internet ao texto. De repente, nós estamos votando alguma coisa que você aqui no plenário não tem condição de saber. É claro, eu ando atrás das coisas, eu já sabia que tirei uma cópia ali em cima, mas você tem que ir ali na hora, tirar uma cópia. Eu acho que a Casa precisa realmente dar acesso aos parlamentares para dar maior segurança na votação. Bom, essa medida provisória institui o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais. Na verdade, ela reproduz um convênio de CMS 158, de novembro de 2017, aprovado no CONFAS, e que permite o pagamento das dívidas com o Estado, aqueles que têm juros de uma determinada forma e outros de forma diferente. É mais uma medida provisória que facilita o pagamento de débitos atrasados para o contribuinte. Nós, no Brasil, temos uma prática que é esta. O sujeito no Brasil que é meio obsessivo, compulsivo, que não gosta de ficar devendo, porque tem gente que não gosta de ficar devendo. Tem uma dívida, ele não consegue dormir, senão, aí ele vai lá e paga. Esse perfil emocional
traz um prejuízo danado para ele, do ponto de vista econômico, porque ele não consegue ficar devendo, ele tem que vai lá e paga. 10 dias antes ele já vai lá e paga a dívida, porque não tem pavor de ficar devendo. Aqueles outros que não pagam, né, eles têm 150% de certeza para o pagamento no futuro. Porque, em determinado instante, o governo vai fazer principalmente o governo quando está querendo sair, final de mandato, aí o sujeito faz medida provisória, feita pelo governador que saiu. Quando está no final do mandato, medida provisória para... esse convênio foi assinado anteriormente, e a medida provisória editada, então, dia 30 de novembro de 2017. O governador está saindo, aí precisa receber o dinheiro 30 de novembro de 2017, tem o mês de dezembro inteiro para receber. Aí faz uma medida provisória, né? Entra no caixa, aí sai em janeiro, tira férias, então, mas aí já gastou o dinheiro, e nós vemos aí o governador atual, o Eduardo Moreira, hoje reclamando, em entrevista, dizendo da dificuldade que o Estado tem, que não é tudo aquilo. Não é tudo aquilo que se diz aí. Bom, eu estou dizendo faz 4 anos, porque eu estou vendo os números do Estado, eu presto atenção, olho os números, aqueles que a gente pode olhar, porque a Fazenda tem lá uns diários secretos, mas aqueles que a gente pode olhar, a gente olha e percebe que a situação do Estado, podemos dizer para os companheiros dos Açores aí que somos um Estado maravilhoso, e somos realmente, mas na questão econômica, nós estamos longe, mas muito longe de ter uma situação tranquila, muito longe, muito longe. A situação financeira do Estado de Santa Catarina é muito delicada, é muito delicada. Bom, em relação à medida provisória, fazer o quê? Se votar contra, já teve os efeitos, já ocorreram, e decreto legislativo não vai ter. Então, vamos votar a favor. Deputado Fernando Coruja, para informação de Vossa Excelência, com relação à informação tanto das emendas quanto do voto do relator, do voto vista, a partir de segunda-feira vai estar disponível no sistema via online. Então, Vossa Excelência tem cobrado isso há muito tempo e com toda a razão, mas finalmente vai entrar em ação. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Abstenção. Abstenção da deputada Luciane, abstenção contra, deputado João, contra, deputado Rodrigo Minotto, 2 votos contra, abstenção da Luciane, deputado Vicente Caro Preso, contrário. Aprovado por maioria. Discussão e votação, segundo turno, projeto de lei 91/2017, de autoria do deputado Ricardo Guide, altera a lei 5.684 de 1980, que dispõe sobre o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros e dá outras providências para estabelecer normas de segurança e de conforto aos passageiros, com emendas modificativas em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação. Em primeiro turno, o projeto de lei 0090.8/2016, de autoria do deputado Fernando Coruja, estabelece prazo para o repasse de recursos ao Fundo Estadual de Saúde, com emenda substitutiva global e subemenda a emenda substitutiva global. Em discussão, deputado Fernando Coruja inscrito, deputado Sareta, deputado Vicente Caro Preso. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, este projeto de lei, ele é fruto de uma ampla discussão, inclusive com os setores da Secretaria de Saúde e com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. E ele tem por objetivo criar em Santa Catarina uma lei que obriga o Estado a repassar os recursos para a saúde, os 12%, ou 13%, ou 14%, ou 15%, de acordo com aquilo que está previsto em lei, e dependendo do que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal, já que o governador que saiu entrou com ação direta de inconstitucionalidade para que não prevaleça os 15%,
mas prevê que o repasse vai ser feito na forma de duodécimo. Duodécimo é 1/12, que tem que ser repassado em cada mês. A saúde tem vários problemas. Financiamento, o encarecimento que se dá em função de novas tecnologias, dificuldade de gestão, uma série delas. Mas uma, sem dúvida nenhuma, que está aqui o deputado Carol Preso, que é uma vítima, foi uma vítima, quando esteve na secretaria disso, é o fato de o Estado não repassar o duodécimo. Não repassa. Repassa menos sempre. E, no final do ano, faz de conta que repassa o volume total. Faz de conta, porque ele empenha, liquida e depois desliquida. Vou usar aqui um neologismo, desliquida. Dá uma de magre aqui. Desliquida. Por quê? Porque ele desempenha aquilo que está liquidado. E como o percentual é estabelecido pelo liquidado e não pelo efetivamente pago, ele cria uma manobra contábil que lhe permite aplicar menos e o Tribunal de Contas e outros setores vão aceitando. Bom, sem dinheiro, como é que vai planejar? Não há jeito. Os insumos vão para estratosfera o preço, porque ninguém vende, por um preço razoável, vai receber dali 3, 4, 5 anos, como é que vai vender? Não sabe nem o que vai acontecer. Então, é preciso repassar na forma de duodécimo. Ora, a Assembleia Legislativa recebe duodécimo, Tribunal de Justiça, duodécimo, Ministério Público, duodécimo, Tribunal de Contas, duodécimo, e a saúde? Duodécimo também. Duodécimo para a saúde. Porque a saúde precisa desse dinheiro, talvez mais do que outros setores. Talvez seja um setor que a população preste mais atenção do que outros, tenha mais interesse, seja melhor para eles. Então, por isso é que nós apresentamos esse projeto. Quero aqui enaltecer que várias pessoas trabalharam nisso. Cito aqui o deputado Mauro de Nadal, que fez um substitutivo na Comissão de Justiça. Cito a deputada Carminati, que também apresentou lá um substitutivo na Comissão de Saúde, debatemos. E os outros deputados ligados à área de saúde, que votaram por unanimidade lá na Comissão de Saúde. Espero realmente que ele seja aprovado hoje. E já peço, deputado Silvio, dentro da possibilidade, porque amanhã é quinta-feira, que no final nós pudéssemos votar o segundo turno, se for possível, votar o segundo turno para que possamos, quem sabe, votar, se passar no primeiro, evidentemente, né? Se passar no primeiro, no segundo turno, para que nós possamos, quem sabe, votar a redação final amanhã e poder implementar. Ressalto como última questão que o governador atual, o governador Eduardo Moreira, já vem passando esses recursos. Se Vossa Excelência, deputado Carol Preso, fosse secretário agora, teria, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de fazer uma gestão bem ao seu modo e a sua compreensão. Com a palavra, pela inscrição, doutor Vicente. Pela inscrição, seria o deputado Sareta. Vossa Excelência aceita a ordem de inscrição? Obrigado, deputado Vicente. Pela ordem de inscrição, deputado Sareta, com a palavra, depois do deputado Vicente Caro Preço. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cumprimentar também os acadêmicos e as acadêmicas que estão aqui presentes, participando dessa sessão, sejam bem-vindos. Nós estamos votando aqui um dos projetos que eu considero dos mais importantes que está tramitando nesse ano, aqui nessa Casa Legislativa, projeto de lei de autoria do deputado Fernando Coruja, que estabelece prazos de repasse para os recursos do Fundo de Saúde. Eu tive a alegria de poder ser o relator dessa matéria na Comissão de Saúde, e ali nós debatemos amplamente esse projeto. Inclusive, fiz anexar ao meu relatório
um levantamento também feito pelo Ministério Público de Santa Catarina, que elenca ali uma série de razões importantes para a aprovação desse projeto e também elenca ali a questão dos repasses no ano passado para a saúde. Em praticamente todos os meses, se não me falha a memória pelo documento que juntei aí, apenas no mês de dezembro, os recursos para a saúde não foram inferiores ao estabelecido na legislação no 12º. Ocorre que hoje, praticamente, o secretário de Saúde depende, basicamente, da vontade do secretário da Fazenda de liberar ou não liberar o recurso destinado à saúde. Muito embora nós tenhamos uma emenda constitucional que determina o mínimo, em tese o governo poderia reter esse recurso o ano todo e apenas repassar no mês de dezembro, sob a alegação de que isso cumpriria o mínimo constitucional. Só que na prática isso não pode e não deve acontecer. O que nós percebemos é que o acúmulo daquela dívida que o Tribunal de Contas fala, que é de R$1 bilhão da Secretaria da Saúde, tem em parte sim origem exatamente nesse não repasse, em primeiro lugar, dos valores minimamente estabelecidos e em segundo lugar também no repasse no tempo certo. Eu quero apenas me referir às conclusões das informações encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde e pela Secretaria de Estado da Fazenda, que o repasse tem sido feito a menor, como eu disse, em todos os meses do ano de 2017, gerando um déficit total que explica um déficit total de R$ 294.108. Por isso que esse projeto é importante. A obrigatoriedade de mensalmente ser repassado os 14%, que é o valor mínimo para a saúde para esse ano. Nós sabemos que há uma série de demandas e de prioridades, mas não dá para admitir que possa se usar recursos que são da saúde básica para cobrir outros furos de caixa. Ainda antes, no horário dos partidos, fiz uma fala no sentido da limitação dos recursos que o país estabeleceu ao aprovar a emenda constitucional do congelamento do teto, dos gastos de saúde e educação. Nenhum outro país no mundo fez uma insanidade dessa natureza de congelar por 20 anos gasto em saúde e educação. Esse país fez, infelizmente, e nós aqui temos que tomar ações no sentido de que isso seja revogado, mas garantir que pelo menos os recursos estabelecidos constitucionalmente em Santa Catarina, de fato, deputada Ada, vá lá para a saúde e sejam aplicados. Por isso que nós temos que ter uma obrigatoriedade do repasse mensal. Quero dizer de que, na experiência já que tive como prefeito municipal, nós estabelecíamos, não por lei, mas por uma portaria no início do ano, a data de repasse mensalmente e jamais abaixo do 12º. Mas aqui no Estado nós temos que ter uma lei efetiva, porque o que nós temos percebido, que isso não tem sido realizado. Por isso, senhor presidente, considero esse um dos projetos mais importantes que estão tramitando nessa casa. Estamos votando favoravelmente, toda a nossa bancada, e, obviamente, pedindo o apoio de todos os senhores deputados e deputadas para que possamos aprovar esse projeto. Muito obrigado. Agora sim, com a palavra, o doutor Vicente Augusto Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas presentes aqui, nessa importante discussão desse projeto, realmente que é um recibo que mais uma Assembleia Legislativa, que mais uma Câmara, que mais um Senado, ou seja, que o Brasil faz coisas, tem que fazer coisas, iniciativas legais, para cumprir aquilo que deveria ser cumprido. Nós estamos fazendo uma lei para obrigar o que já era por direito obrigatório.
mas que seja. A coisa vem à tona. E por que vem à tona? Porque vem à tona quando os hospitais, por exemplo, aqui da Grande Florianópolis, eles são desabastecidos por falta de repasse de fonte 100, e as pessoas acabam não sendo atendidas, as cirurgias acabam não sendo feitas, as reformas não acontecem, e o que acontece? Daí o secretário vai para a televisão, ou vai para os tribunais, ou vai para todos os órgãos de controle ser questionado. Por quê? Porque não houve repasse suficiente para a saúde. Então, esse projeto aqui, na forma do seu substitutivo, é o resgate da cidadania, o resgate da prova de que há necessidade, sim, de se poder fazer previsão dentro das políticas públicas de saúde, desde que hajam os recursos necessários e previstos na Constituição. Eu quero dizer a cada um dos senhores como é que foi o ano passado esse espelho dos repasses retirado no dia 29 de dezembro. Deputado Sareta, 2 meses foram os que passaram daquilo que foi necessário. Foi o mês de setembro, com 1 milhão a mais, e dezembro, cujo repasse superou 40 milhões, mas que foi feito em 28 de dezembro, na última hora. O déficit total do ano foi de 174 milhões. Alguns meses, 43 milhões a menos em julho. E a minha boas-vindas ao secretário de Saúde, 30 milhões a menos. Teve mais, teve mês com 24, 35, 31 milhões, era normal. Então, que isso não se repita, que nós possamos ter aqui um parlamento altivo, soberano, e que a gente possa realmente poder implementar as políticas de saúde com o repasse assegurado. Então, eu peço a todos os deputados a aprovação desse projeto na forma do seu substitutivo, da emenda substitutiva global, que vem de acordo com o que o próprio Ministério Público acompanhou durante todo o ano passado. E que por meu pedido, eu quero deixar claro aqui que houve uma manifestação do Tribunal de Contas no dia 20 de dezembro do ano passado, quando foi entregue uma brochura assim, de um relatório do Tribunal de Contas a respeito da saúde. Essa investigação, quem solicitou ao Ministério Público foi o ex-secretário e atual deputado Vicente Caro Preso. Muito obrigado, senhor presidente. Fim do debate. Com a palavra, deputado João Amin. Só queria fazer um pequeno registro, senhor presidente. Primeiro, parabenizar o deputado Fernando Coruja pela sua iniciativa. Não é a primeira na área da saúde, sendo conhecedor do assunto e, principalmente desde 2015, com boas ideias, até mesmo logo depois de boas ideias, não ser mais o oficial autor de matérias que tramitaram e foram aprovadas aqui. Mas partiu da cabeça do Coruja grandes ideias que foram aprovadas aqui na Assembleia Legislativa. E depois, principalmente de 2 ex-secretários da Saúde falarem, é difícil a gente entrar no mérito da matéria, mas eu faço um registro. Em nome da doutora Caroline Zonta, doutor Tiago Carriço, que vem acompanhando a matéria, e também, me corrija, a doutora Caroline, representando o Ministério Público, inicialmente nessa matéria, a doutora Ariadne, né, que foram sempre, através do Ministério Público, pessoas que foram consultadas, estiveram praticamente em todas as reuniões de mérito nas comissões, onde essa matéria tramitou. Eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, então lá a gente pôde acompanhar e se manifestar e fazer um alerta. A matéria não vai acabar hoje aqui. Provavelmente o governo do Estado vai se manifestar. Eu suspeito até que possa vetar a matéria. E aí no veto aqui a gente vai ter que mobilizar mais ainda, porque hoje a maioria é simples. No dia do veto vão ser 21 necessários votos
para a gente derrubar o veto. Então, não adianta só se manifestar favorável aqui. Então, parabéns em nome do deputado Coruja e de todos os outros que acompanharam essa matéria com tanta atenção. Havendo concordância por parte do deputado Padre Pedro Baldiceiro, nós vamos votar. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado em primeiro turno. Assim que concluirmos as votações de primeiro turno, havendo quórum, deputado Fernando Coruja, nós vamos atender seu pedido e votar em segundo turno. Discussão e votação, primeiro turno, OPL 138.7/2014, de autoria do deputado Serafim Venzão, obriga o fornecedor de ingresso para eventos pela internet a tornar disponível a venda de meia entrada por esse veículo. Em discussão, para discutir, o deputado Serafim Venzão, autor do projeto. Senhor presidente, queria aqui pedir o apoio para os nobres pares para um projeto de lei que todo mundo, eu inclusive, antes de elaborar essa lei, que adveio por sugestão dos acadêmicos, que a Assembleia tem um programa justamente para fazer aqui, para receber aqui os estudantes do Parlamento Jovem, aqui na Assembleia, e justamente 2 jovens vieram me trazer a ideia, porque perceberam que quando tentam comprar ingresso para um teatro, para um cinema, se for comprar lá no balcão, você pode comprar pela meia entrada, para os idosos, o estudante, aqueles que têm alguma deficiência, enfim, já existe uma lei que concede, digamos, àquela categoria a permissão para pagar meia entrada. Mas essa meia entrada só podia comprar, ou até agora só pode comprar, lá no balcão. Se comprar pela internet, tem que pagar inteira. Quer dizer, todo mundo, eu também, achava que era lógico que tinha meia entrada no balcão ou meia entrada pela internet. De forma que agora nós estamos aprovando isso. A partir de hoje, com a aprovação dos senhores, todos aqueles que forem comprar a entrada de um teatro em Curitiba, no Rio de Janeiro, quando chegam lá, já tem o ingresso e se puder pagar a metade, que se enquadra naqueles que pagam a meia entrada, poderá comprá-la pela internet, não só indo lá pessoalmente, como é até agora. A partir de hoje, vai mudar isso com o voto dos senhores. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado em primeiro turno. Discussão e votação, primeiro turno, PL 361, 2016, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. Institui a reserva de vagas para vigilantes do sexo feminino nos contratos celebrados pela administração pública estadual, nas áreas de segurança, vigilância e transportes de valores, no âmbito do Estado de Santa Catarina, com emenda modificativa. Em discussão, para discutir, o deputado Fernando Coruja, na sequência, o deputado João Amin. Senhor presidente, senhores parlamentares, este é mais um projeto de cotas que tem a finalidade de certa forma, atender, beneficiar as mulheres. As mulheres no Brasil, e de resto na maioria dos países do mundo, são consideradas, do ponto de vista social, uma minoria. Por quê? Porque não têm acesso às mesmas coisas que têm os homens. Historicamente, socialmente, elas acabam sendo discriminadas. A Constituição brasileira, no seu próprio texto, prevê em vários momentos, ações afirmativas para as mulheres. E a legislação brasileira tem sido muito fértil no sentido de dar direitos também. O próprio Minha Casa Minha Vida, ou outros nomes que foram mudando de governo, foram se alterando em função do governo que estava lá, ele diz que a mulher tem preferência quando
Bolsa Família, nas outras questões. No Minha Casa Minha Vida, por exemplo, vai no nome da mulher. É uma ação afirmativa. Aqui o deputado Vampiro prevê uma cota, que é largamente, essas cotas são aceitas pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem houve uma discussão aqui, onde um projeto do deputado João Amin, que previa cota para egresso do sistema prisional, não foi aprovado. O veto não foi derrubado. Foi? Mas o veto não foi. O veto foi derrubado. O veto não foi derrubado, sob a alegação que era inconstitucional. Este é mais ou menos a mesma coisa, esse projeto. Ele é uma cota. Ora, cota, não estamos legislando sobre direito civil, não estamos legislando sobre licitação, não estamos legislando sobre contrato, é uma cota. Quando vai contratar o deputado Vampiro, que é o quê? Quando tem um contrato de vigilância que tenha 20% para as mulheres. Eu até fiz uma emenda substitutiva, que é, a partir de semana que vem, vamos ter acesso. Até a minha emenda que foi aprovada. Eu até entendo que esses projetos de cotas, eles não devem colocar tanto para as mulheres. A nossa emenda, ela é a que está aí, ela propõe que seja igual à lei eleitoral. Tem um mínimo para um dos sexos. Não pode haver desproporção. Porque quando você coloca um limite para as mulheres, cota para as mulheres, de certa forma também discrimina as mulheres. Então, quando você faz igual à lei eleitoral, você não discrimina. Porque as mulheres, você não pode ter menos de homens também. Não pode ter menos de 30% de um determinado sexo. Porque a cota, de certa forma, quando você vai no extremo, ela discrimina a mulher. Então, quando você faz ao modo da lei eleitoral, não há discriminação para lado nenhum. Diz o seguinte, tem que ter um mínimo de determinado sexo. Determinado sexo. Né? E hoje, inclusive, a questão de sexo, evidentemente, é muito discutida. Né? Essa questão de sexo. Nós estamos avançando para uma discussão que vai ultrapassar isso, certamente. Essa discussão de sexo XY, XX, não é, que está usando... Isso vai ser ultrapassado. Há várias discussões dessa ordem no mundo, e nós vamos estar discutindo outras coisas proximamente. Mas, nesse instante, eu acho que o projeto do deputado Vampiro é muito meritório, precisa ser aprovado, porque nós precisamos chamar a atenção através de lei. Vamos fazendo lei. Às vezes não são eficazes, mas vamos fazendo lei para mostrar como há discriminação no mundo, como há discriminação no Brasil, e como as mulheres ainda são discriminadas no nosso modelo social. Sim ao projeto do deputado Vampiro. Com a palavra, deputado João Amin. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu aproveito a discussão desse projeto também para relembrar a reunião, a votação e discussão da matéria na sessão passada, na sessão de ontem, e como o deputado Cruz já comparou com o projeto de minha autoria, que reservava um percentual na contratação de obras públicas para egressos do sistema penitenciário, e como essa discussão, pelo menos da minha parte, e do deputado Pavan, que teve uma posição contrária, eu pediria para o deputado Pavan só aceitar o meu pedido de desculpa público, já que a gente se cumprimentou no final da discussão, mas eu queria, primeiramente, pedir desculpas em público, se eu, de alguma maneira, fiz me entender errado no que eu falei para o senhor, e acho que me fiz mesmo, acho que o senhor entendeu errado o que eu falei, e aquilo ali acabou gerando um mal-estar. Então, como eu já o fiz pessoalmente, eu gostaria de fazer em público, já que hoje, publicamente, a nossa discussão foi parar na imprensa, e isso não foi legal. Então, eu faço aqui em público o que eu já fiz pessoalmente depois da nossa discussão. E queria dizer para o deputado autor da matéria, cumprimentar, dizer e fazer apenas um histórico, para alertá-lo. O senhor estava como secretário, de repente não acompanhou, mas a minha matéria, que foi ontem, foi mantido o veto da matéria, ela foi aprovada por unanimidade aqui na casa. Então, só para o senhor ficar atento, porque depois que o governo vetar, eu espero que o senhor tenha mais sorte do que eu. Ontem foi 15 a 13 a favor da minha matéria,
mas eu precisava de 21. E a matéria acabou não sendo aprovada, foi aprovada aqui, mas não teve sucesso, já que o veto foi mantido. Eu desejo sorte à sua matéria e também me manifesto favorável a esse projeto de lei. Desculpa. Deputado César Valduga, com a palavra. Muito bem. Posteriormente, Quero cumprimentar Vossa Excelência, senhores deputados, saudar também aqui os nossos acadêmicos de diversas universidades, faculdades do Estado de Santa Catarina, diversos municípios, Ouro, Campos Novos, Capinzal, toda a região, nosso grande abraço. Que bom os nossos acadêmicos, enfim, conhecendo e nos prestigiando aqui com estágio visita. Mas quero aqui parabenizar a iniciativa do deputado Vampiro, aonde que cria, enfim, e que busca esta equidade com relação à questão das mulheres catarinenses. Nós que muitas matérias temos produzido, deputada Ada de Luca, sobre o aspecto da valorização da mulher, não só a questão salarial, na questão também da busca da cidadania, da equidade, também discutindo sobre a questão da segurança pública. Infelizmente, Santa Catarina tem os maiores índices de feminicídio do país, e que, sem dúvida, deputado Vampiro, é buscar a corrigir as distorções que nós temos ainda no nosso Estado. E Santa Catarina está de parabéns, como disse o deputado Coruja aqui, que nós estamos avançando bastante. Ontem nós provamos, o Parlamento mostrou ontem, realmente, né, essa busca de equidade, a busca da valorização das mulheres catarinenses, quando a gente cria políticas públicas, deputado Comim, ou seja, também de criar proporcionalidades também, tanto na mesa diretora da Assembleia, que tem projeto tramitando, mas também nos órgãos do governo do Estado, e sem dúvida nenhuma, o Estado de Santa Catarina está sendo um exemplo sobre a busca de equidade, a busca, enfim, de corrigir as distorções que nós temos ainda, que nós temos no Estado de Santa Catarina, e que esse Parlamento está produzindo matérias, enfim, relevantes, deputada Ada de Luca, relevantes, e aí nós temos que parabenizar também a nossa bancada feminina pelo belo trabalho que já vem fazendo, não de agora, mas já vem de muito tempo, buscando a corrigir as distorções, buscando a dar dignidade às mulheres. Nós aprovamos há poucos dias aqui também, através de um projeto de lei de minha autoria, que permite a amamentação em espaços públicos no Estado de Santa Catarina, o qual antes não tinha essa viabilidade. Então, só quero, mais uma vez, deputado Vampiro, parabenizar. É uma categoria dos vigilantes que eu tenho muita afinidade, inclusive, muita afinidade com os vigilantes do Estado de Santa Catarina, e, sem dúvida, uma matéria rica e que busca, sem dúvida nenhuma, a fazer justiça com as nossas mulheres trabalhadoras do nosso Estado de Santa Catarina. Obrigado. Com a palavra, deputada Ada de Luca. Senhor presidente, caros colegas deputados, eu gostaria de parabenizar o deputado Vampiro e a todos os parlamentares que entrarem aqui nessa casa em favor da mulher. A nossa luta para que a valorização da mulher é muito antiga. Eu mesma tenho mais de 40 anos lutando pelo espaço da mulher, seja a mulher profissional, a mulher política, a mulher professora, a mulher comerciante, a mulher estudante. Portanto, parabéns, e graças a Deus os homens começaram a falar também nesse assunto. Parabéns, Valduga, parabéns, Vampiro, parabéns a mim, a todos vocês e a todos eles que devem ter projetos aqui, que até mesmo eu não saiba, porque estava afastada na secretaria. Muito obrigado. Uma palavra, deputado Fernando Vampiro, autor do projeto. Presidente, na verdade, eu gostaria de agradecer aos pares que já se manifestaram favorável ao voto desse projeto de lei e dizer que, efetivamente, as mulheres que estarão, obviamente, participando desta cota deverão ser capacitadas com os cursos profissionais existentes, deverão ser, obviamente, qualificadas para tal. O que nós estamos requerendo nesse âmbito estadual
é que nós vemos, em todos os órgãos estaduais que entramos, vigilantes sempre homens, e não tem efetivamente a presença de mulher. E a mulher vem sendo um diferencial nas ações de segurança pública. Se você analisar no último concurso do Estado de Santa Catarina em relação aos policiais militares, as policiais militares mulheres têm se destacado de uma forma muito intensa e muito árdua na batalha em prol da segurança de Santa Catarina. Então, isso foi realmente importante. Gostaria de agradecer a emenda modificativa do deputado Coruja, que deu maior sustentação e segurança jurídica ao projeto de lei, e eu peço aos pares que aprovem o projeto de lei para que isso, obviamente, torne-se lei em Santa Catarina, sendo primordial para a equidade racial. Obrigado. Fim do debate. Eu quero crer que nós não temos 21 deputados. O secretário Kennedy está fazendo a conferência. Infelizmente, os deputados devem estar com muitos afazeres. Temos apenas 17 parlamentares. Não dá para terminar nem o primeiro turno, quanto mais o segundo turno. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência tem a palavra. O seu chamamento certamente fará com que o plenário retorne. Não, é que, na verdade, nós estamos no meio da sessão ordinária, né? Se nós pudéssemos... Já tem 20... Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria a verificação de quórum, então, senhor presidente. Exatamente. Perfeito. A verificação de quórum, nós teríamos a certeza. Obrigado. Abre o painel para fazer a verificação de quórum. Caro Pedro, senhor 21. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, falta 2. 20. Presidente, ainda bem que pediram verificação de quórum, porque assim, os deputados presentes ficam assim, porque o que eu apanhei de quarta-feira para cá, senhor presidente, de colegas que ficaram chateados por conta daquela chamada que nós tivemos, né? Então, mas está aí, ó. Então, a chamada está aí. Os deputados, e naquele dia que eu falei aqui, eu falei o nome de todos que estavam presentes. Falei o nome de todos que estavam presentes para não ter nenhuma... Até o deputado Silvio falou assim, tu foi generoso porque tu falou gente que tinha acabado de entrar no plenário. Mas está aí a verdade aí, ó. Depois fazem cara feia para mim, mas eu vou fazer o quê? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Pela ordem, deputado César Valduga. Eu vejo o senhor presidente dado a importância dessa matéria. Eu gostaria até de sugerir ao deputado Vampiro, que é autor desse projeto, se assim há um entendimento dos senhores líderes dessa casa, para que nós pudéssemos subestabelecer este projeto e que pudesse entrar em regime de votação no dia de manhã, se houver um entendimento, e de Vossa Excelência também, é claro. Aliás, na semana que vem, senhor presidente. Na semana que vem. Não havendo quórum, está encerrada a ordem do dia. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 308, deputado Vicente Caro Preso. Requerimento 309 a 310, deputado Antônio Aguiar. Requerimento 311, deputado Aldo Schneider. Requerimento 312, deputado Gabriel Ribeiro. Requerimentos 313, 314, deputado Dirceu Dresch. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. 221, deputado Mário Marcondes. 222 a 224, deputado César Valduga. 225, deputado Neudi Sareta. 226, deputada Ana Paula Lima. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Inscrito para falar o deputado Kennedy Nunes. Pela ordem, presidente. Antes, pela ordem, deputado, Kennedy, me permite deputado uma questão Leonel muito rápida. Pavan.
Eu quero apenas aqui parabenizar a iniciativa do vereador Alisson Pires, do PSDB de Criciúma, pela aprovação naquela casa que inclui a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio no calendário oficial do município de eventos e datas comemorativas. A semana passa a ser realizada anualmente na semana que compreender o dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O sul do Brasil, 23% de suicídio no sul do Brasil. Quero cumprimentar, então, o vereador Alisson Pires, do PSDB de Criciúma. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Mauro de Nadal. Também registrar com muita alegria aqui no Parlamento Catarinense a presença de vários secretários de Estado, vários secretários municipais de saúde aqui de Santa Catarina, bem como representantes do COSENS, que estiveram acompanhando atentamente e mobilizando os pares para que votassem a favor do projeto de lei que trata do 12º do repasse da saúde, ou seja, aquele projeto que foi votado há pouco, aqui o PL 90, então eles estão aqui atentamente e aplaudiram a votação que restou com a votação pela aprovação. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, o deputado César Valduga. Se me permite, a deputado Kennedy, como gentil como sempre, Vossa Excelência, né? Mas eu também queria fazer, senhor presidente, um registro, realmente, como aqui falou o deputado Mauro de Nadal, na valorização dos secretários de Segurança Pública no Estado de Santa Catarina, e eu quero, da mesma forma, também registrar a presença e também da importância, principalmente, esse momento, Mauro de Nadal, né, que a saúde no Estado de Santa Catarina está pedindo socorro diante aí dos processos de judicialização, e quero, em nome da Solange, lá do município de Tigrinhos, cumprimentar todas as secretárias e parabenizar, né, pelo prêmio destaque que ganhou a nível nacional na área da saúde dental e bucal. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Presidente, quero comentar aos jovens que estão aqui. Daqui a pouco, às 18 horas, nós vamos estar ali recepcionando vocês. Eu e o deputado Silvio Drevo, a pedido do nosso presidente, vai ser um prazer. Mas dizer que o parlamento é assim, né? Mas não é só de coisa ruim, não. Quero falar de coisa boa, deputada Ada. Coisas, deputado Combim, que quando nós, através dos nossos mandatos, a gente consegue fazer algum tipo de indicação e que ajuda a vida das pessoas. Não só as leis que a gente faz, mas a partir deste ano aqui nós temos as emendas impositivas que nos dá a condição de fazer algum tipo de indicação para os municípios. E eu tenho, nas minhas redes sociais, o hábito de fazer uma paradinha no meu gabinete móvel e falar sobre alguma coisa, e eu queria reproduzir aqui a paradinha da semana passada, que fala exatamente sobre isso, quando o nosso mandato consegue fazer com que a vida das pessoas fique melhor. Olha só. Hoje é um dia muito feliz para a gente, porque até que enfim nós vamos inaugurar essa obra que a gente já conseguiu através de uma emenda do governador Raimundo Colombo, e que através do nosso mandato a gente conseguiu esse recurso. Bora lá. Foi dia de festa. Todos estavam presentes para comemorar a inauguração deste hangar, que vai dar cobertura a um dos equipamentos mais caros do governo do estado. Este helicóptero, que está avaliado em mais de 6 milhões de reais. Nesses 15 anos de atividade, esta corporação já fez mais de 10 mil atendimentos em 45 cidades, ao qual a cobertura alcança 2 milhões de habitantes. Na oportunidade, várias autoridades receberam homenagem dos 15 anos e nós também, além de descerrar a placa que comemora este momento tão especial. Aproveitei a minha fala para fazer a entrega de mais 2 emendas impositivas. Uma para a compra de uma ambulância para os paramédicos da Polícia Militar e a outra, um recurso para a Polícia Civil de Joinville investir nas delegacias. E é assim, de parada em parada, que a gente vai ajudando a segurança pública do nosso estado. Afinal de contas, Santa Catarina é forte e eu faço parte dessa força.
meu registro especial. Um dia eu cheguei lá, deputado Valduga, na Companhia Aérea de Joinville, e estava o helicóptero que custa mais de 6 milhões de reais na chuva. E vocês sabem que Joinville chove muito. E a Tobata que puxava o helicóptero estava na garagem. Aí eu disse, ué, uma tobatinha na garagem, um helicóptero de 6 milhões na chuva? Perguntei para o comandante disse, não, é que nós não temos um hangar. E através do nosso mandato nós garantimos 630 mil reais para a construção desse hangar, que agora, além de dar cobertura para o Águia, o helicóptero, deputado Silvio, também as manutenções que são necessárias serem feitas a partir de determinado número de horas de voo serão feitos lá mesmo. Eu entendo que este é eu sei que todos os deputados aqui fazem esse tipo de trabalho, levam recursos, levam as obras lá. E eu queria parabenizar mais uma vez ao governador Raimundo Colombo, que entendeu ser extremamente necessário. Só para vocês imaginarem, o nosso helicóptero passou alguns dias sem poder levantar voo, porque teve um termostato lá que molhou tanto numa chuva que ele não conseguia levantar voo. Agora não tem mais problema. E o que me chamou a atenção foi que um dos policiais lá, o piloto, disse que eles ficam de olho nas redes sociais, porque quando o pessoal lá de Joinville, como Joinville é muito grande, deputado Neudi, às vezes chove num bairro e não chove no outro, e daí eles ficam de olho lá nas redes sociais, quando alguém coloca assim, tem temporal de pedra, granizo aqui, eles já colocam a aeronave dentro do hangar, o que antes não tinha. Então, mais uma vez, muito obrigado ao governo do Estado, que levou e nos dá essa condição do nosso mandato fazer esse tipo de assistência e melhoria na segurança pública. Muito obrigado, senhor presidente. Na sequência, inscrito para falar o deputado Valmir Comim. Senhor presidente, senhores deputados, amigos da TVA, querido Valduga, saudar aqui os acadêmicos do estágio Visita, segunda edição, né, desse parlamento, através da Escola do Legislativo. De maneira especial, saudar o Vinícius Ventura, Vinícius? Lá da Universidade da Fronteira, né? Universidade Federal Fronteira, Chapecó, ele que vem lá de Maravilha. E de maneira também muito especial o Alexandre Bistotti, que é o nosso presidente de Sé, a nossa querida Universidade Unesco, que aliás fez o cinquentenário, que esse parlamento na segunda-feira próxima passada, conjuntamente o deputado Rodrigo Minotto, o deputado Cleiton e esse que vos fala, tivemos a oportunidade de fazer a comenda lá em uma sessão solene no município de Criciúma, promovendo o cinquentenário da nossa querida universidade. Eu até achei oportuno porque, deputada Ada, desde o dia do cinquentenário, do evento que ocorreu na FUCRI-Unesc, em Criciúma, e no meu pronunciamento eu falava da questão do artigo 170, que, aliás, é uma das bandeiras, né, Alexandre, que Vossa Excelência vem impregnando, né, mandando ver, e eu tenho a convicção que essa é uma manifestação de todo o sistema CAF, né, no âmbito do Estado de Santa Catarina e também das universidades privadas, porque, afinal de contas, eu também entendo que a Bolsa, o aluno deveria ter a prerrogativa de saber escolher qual é a universidade que ele quer empreender. Perfeito? Apesar de que as universidades criadas por lei municipal, as comunitárias, elas têm um serviço, né, social, mas que também esse serviço poderia ser colocado como uma contrapartida para as universidades também privadas. Portanto, eu me volto a 1999, quando aqui cheguei no meu primeiro mandato, deputado Sareta, onde nós promovemos aquela, Vossa Excelência participou, Vossa Excelência está no 5º mandato, como a minha pessoa,
Nós participamos do imenso debate em 7 grandes audiências públicas, onde percorremos o estado de Santa Catarina, e estava como relator ainda o deputado Paulinho Bornhausen e o Pedro Ksai, como grandes debatedores, né, desse tema, e que criou-se aqui, né, muitas divergências que culminou num espírito de convergência, né, totalizando e a finalização com a implementação do artigo 170 no âmbito do Estado de Santa Catarina, depois o artigo 171, que foi promovido pelo deputado Jorginho Melo, que capitaneou o processo, mas que todos nós aquecemos. E eu fazia uma correlação e o disparate, a desproporção do que está ocorrendo, comparado a 1999. Deputado Rodrigo Minotto, nós tínhamos uma arrecadação de 167 milhões de reais por mês, uma dívida de 1.612 bilhões de reais, com 3 folhas de pagamento em atraso. E eu sou muito bom em gravar números. E a crescente pujança do Estado de Santa Catarina, a gestão que foi empreendida e tudo mais, isso foi lá na gestão do ex-governador Espiridião Amin. Naquela ocasião, já se traçava um paradigma de 23, um indexador de 23 a 25 mil acadêmicos sendo prestigiados, contemplados com o artigo 170. E que fora constituído lá uma comissão, na época, com a participação dos alunos, da escola, do Ministério Público, para promover a maior imparcialidade possível. E eu lembro quando lá, no DCE de Criciúma, Seiji era o presidente do DCE, de descendência oriental, e ele disse, como é difícil ser justo. Porque às vezes é muito fácil você estar do outro lado do balcão e tecer a crítica. Agora, quando a demanda vem para você decidir entre atender 2 pessoas e você pode atender uma só, e com parâmetros parecidos, idênticos, é difícil você optar. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós estamos diante de um Estado que é referência no país, que de 167 milhões em 99, fechou o mês passado com 2 bilhões e 400 milhões de reais de arrecadação. E são os dados que estão no espelho e na transparência do Estado. Mas, no entanto, a crescida arrecadação, e vários governos sucederam de lá para cá, e não houve o acompanhamento proporcional ao crescimento da receita como deveria estar. E nós estamos hoje ainda, olha, 167 milhões para 2 bilhões e 400 milhões é 10, 12 vezes mais. E, no entanto, nós ainda estamos com os indexadores, com os números de 1999. Ou seja, quantos milhares de estudantes deixaram de ter a oportunidade de um subsídio, de um percentual de 10, 20, 30 ou 100%, sei lá, e que foram para a faculdade e no 2º, 3º semestre, ou no meio do curso, desistiram, porque tiveram que optar, tiveram que priorizar. Quantos formadores de opinião, quantos gestores de excelência poderíamos ter formado nesse período e que desistiram ao longo do caminho por falta da participação efetiva do Estado. E eu aqui não vou citar a questão ideológica de quem estava, se era partido A, B, ou C ou D. A verdade é que nós estamos falando de um Estado como um todo. Hoje nós éramos para estar com 60, 70, 80 mil alunos sendo beneficiados. Nós somos mais de 300 mil acadêmicos. E a reflexão que a gente faz é o seguinte: quanto custa uma faculdade? Qual é o valor disso?
a potencialidade que poderia ser empreendida por um cara formado na essência e o efeito multiplicador que ele poderia traduzir para a própria sociedade, na área do empreendedorismo, dos doutores de excelência, dos profissionais liberais, dos gestores industriais. Quanto nós deixamos de avançar por não elencar como prioridade? É evidente que o cobertor é sempre curto, ele é sempre menor que o cadáver. E o vivente ele tem que escolher. Se ele tapa o dedão, fica o pescoço de fora, amigo Venzon. Mas educação é elementar. É prioridade e a base de tudo. Evidentemente que também está havendo uma inversão, que o que deveria ser investido mesmo é lá na base, lá no início da fundamentação, da estruturação do ser. Por isso, eu vejo com muita tristeza essa condição, porque esse debate não tem sido aflorado aqui no parlamento e muito menos dentro do próprio governo. Já dizia Martin Luther King que não devemos nos preocupar com as pessoas inescrupulosas, nas sem caráter, nas corruptas, nas que cometem ilicitudes, mas nós devemos nos preocupar sim com o silêncio das pessoas do bem. Porque essas, percebendo esta situação e ficarem caladas no silêncio, não se insurgindo, aí sim é o princípio do caos estabelecido. Por isso, com muita humildade, mas acima de tudo, com muita responsabilidade, invoco esse tema através desse parlamento e peço aos DCEs que se insurjam, que nos unamos para poder fazer cumprir o que está estabelecido na Constituição do Estado de Santa Catarina. Um abraço, muito obrigado. Ainda em explicações pessoais, com a palavra o deputado Serafim Venzon. O que lhe concedo 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero cumprimentar aqui a todos os acadêmicos que acompanham durante essa semana, fazem aqui esse estágio na Assembleia, para conhecer o andamento do parlamento. E, mais ou menos dentro da linha da indignação que o deputado Comim colocava aqui, que as pessoas precisam se insurgir contra aquilo que está equivocado, que está errado, e as pessoas que conhecem como funciona e que têm a possibilidade de mudar, têm mais compromisso de fazê-lo. Por essa razão, senhor presidente, no ano passado, essa Assembleia aprovou a Lei 17.066. É a lei que dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes do SUS, a famosa lista do SUS, que às vezes a gente tenta ver na internet e nem sempre o site está funcionando. Mas essa lei, justamente nós a fizemos para que ninguém fique esquecido lá no prontuário de um posto longínquo de saúde ou na agenda de algum cirurgião, de algum médico, e que dependesse da vontade dele. Então, essa fila foi muito importante. Porém, deputado Sareta, Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Saúde, eu faço parte também, e Vossa Excelência também é testemunha da minha indignação quanto à gestão dessa fila, que é bem verdade, começou praticamente no começo do ano, mas eu entendo que quem está
fazendo essa gestão, precisa também usar do conhecimento anterior. E o número de atendimentos agora não pode ser vertiginosamente menor do que aquilo que se fazia antes de nós termos a ordenação da fila. Senão nós elaboramos uma fila para fazer o atendimento e no final da história, em vez de atender, estamos dizendo não. É o que está ocorrendo. Então, eu estou sugerindo uma alteração à Lei 17.066, que diz no primeiro artigo: os gestores municipais e estaduais do SUS deverão elaborar e publicar quadrimestralmente em seu site oficial na internet o plano de ação para atender às demandas e dar o andamento à fila de espera, deputado Kennedy. Só colocar as pessoas na fila de espera não chega. Tem que dizer como é que vai resolver. E, quadrimestralmente, tanto o secretário da Saúde do Estado quanto a Secretaria Municipal precisa dizer como é que ele vai atender aquele pessoal que está na fila. Não só colocá-lo na fila, não adianta colocar na fila apenas, é aquilo que sempre se fez. Quando a disponibilidade, parágrafo 1º, quando a disponibilidade de recurso técnico e ou humano for insuficiente para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área adstrita aos municípios ou ao Estado, o SUS deverá recorrer a serviços ofertados pela iniciativa privada, que os prestará de forma individualizada ou em regime de mutirão. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas as normas de direito público, evidentemente. O SUS deverá fornecer ao paciente um número de protocolo quando da sua inclusão na lista de espera por procedimento. E a partir da inclusão do paciente nessa lista de espera, que é por especialidade, o SUS terá o prazo de até 120 dias para dar o efetivo atendimento. Ou seja, quando alguém procura no SUS, ele faz o diagnóstico, diz, não, vai precisar operar da hérnia tal. Bom, se o médico incluí-lo na fila, o SUS vai ser obrigado, em 120 dias, a dar uma resposta. Pelo menos a dizer a ele que não vai fazer. Eu conheço pessoas, crianças, que têm a coluna torta, uma doença congênita, que a coluna, em vez de ficar, ela tem uma curvatura de frente para trás, como a nossa coluna é reta. Ela tem uma curvatura, se olhar no perfil. Mas se olhar na frente, aparentemente estou reto aqui. Imagine que houvesse uma curvatura dessa coluna. Existe o tratamento cirúrgico para isso, que depois de 16, 17 anos de idade, não dá mais para fazer, não vai mais ter o resultado. Mas se fizer com 8, 9, 10, 11 anos, vai dar o resultado. Essa pessoa, essa criança, o jovem, vai ser uma pessoa com uma estatura que pode ser normal, não vai ser discriminado porque tem a coluna com desvio severo. Bom, para fazer essa cirurgia existe um tempo. Passado o prazo, não adianta mais fazer. Ora, tem gente na fila em 5 anos lá esperando e pedindo para nós, pelo amor de Deus, deputado, faz alguma coisa. Não, nós temos que fazer a fila andar. É por conta disso que eu estou justamente apresentando
um projeto de lei, a lei da fila do SUS, a lei da fila do SUS, que mal começou a ser gerida. No entanto, já nos primeiros passos, eu observo que existem muitos equívocos, até porque essa fila, ela não pode ser uma fila única. O que tem a ver o paciente de Araranguá com o paciente de São Miguel do Oeste, se a equipe médica que vai operar é uma diferente, muito diferente da outra. Eu hoje estive falando com a doutora Ana Carolina, que é a nossa defensora, a presidente da Defensoria Pública, justamente para que nós, a Assembleia, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Secretaria da Saúde, encontremos a maneira, a forma de fazer com que essa lei da fila venha em favor das pessoas. Não há porquê aquele que vai operar da catarata estar na mesma fila daquele que vai operar a hérnia, se é que são procedimentos totalmente diferentes, feitos por equipes diferentes. E o pior, o Ministério da Saúde liberou em novembro 8 milhões de reais para a Secretaria Estadual, esse dinheiro para fazer procedimentos eletivos. Disse pela imprensa que quando gastar os 8 milhões, ele vai dar mais 8, mais 8, mais 8. O governador esteve lá em Brasília e o secretário, o ministro da Saúde disse que vai liberar 100 milhões a mais. Então, existe o dinheiro, basta nós fazer a gestão e atender esse povo, que na hora que nós atendemos essa fila, nós primeiro agradamos aquele que está precisando. Segundo, atendemos o hospital, porque esses hospitais, conseguindo fazer os procedimentos, vão receber algum recurso por isso e podem manter a sua atividade, pagar a equipe técnica. Além disso, nós vamos injetar dinheiro na economia do Estado, porque esse dinheiro, como eu disse, ele só vem se fizer. Se nós ficar se atrapalhando com a fila, vai acabar retornando para o Ministério. E ainda, no futuro, nós podemos apresentar um histórico. Olha, Santa Catarina fez tantos procedimentos, por isso buscamos mais. Mais um minuto, deputado Serafim. Muito obrigado. Para encerrar, então, eu peço o apoio dos nobres pares, esse projeto de lei que faz com que damos um prazo para a Secretaria da Saúde cumprir, executar os procedimentos. Se não tiver dinheiro, nós vamos arrumar aqui da Assembleia. Hoje aprovamos aqui que a cada mês, assim como o governo repassa dinheiro para o tribunal, repassa para o TSE, repassa para a Assembleia, para o Ministério Público, vai repassar lá para a saúde também. E o secretário da Saúde vai fazer a gestão desses recursos. E se demonstrar que ele está usando o dinheiro e faltar mais, seguramente nós vamos aumentar esse percentual, que agora já aumentamos de 12% para 15%, mas se precisar, vamos chegar em 20%, mas para resolver a principal queixa, a principal indignação do povo de Santa Catarina com relação à saúde. Muito obrigado. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Prosseguindo ainda nas explicações pessoais, com a palavra, o deputado Gabriel Ribeiro. Até 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, quero cumprimentar hoje aqui os acadêmicos que se fazem presente no estágio de visita à Assembleia Legislativa, em especial ao acadêmico de Lages, que nós indicamos através do gabinete, o Jean Moreira, a todos vocês que estão conhecendo o Parlamento Catarinense, tendo com certeza uma visão diferenciada de todo o trabalho legislativo que acontece nesta casa, que aqui
é a casa do povo catarinense, onde se debatem as questões que são de interesse da sociedade catarinense, onde nós avaliamos e discutimos quais são as verdadeiras demandas, prioridades, necessidades do povo do nosso Estado, exercendo a boa e a verdadeira política, que é essencial nos dias de hoje, é fundamental para o desenvolvimento dos municípios, do nosso Estado, da nossa nação, a política da articulação. Nós somos seres políticos, o ser humano é um ser político, e a política é fundamental no nosso dia a dia. Então, sejam muito bem-vindos, e venho aqui, senhor presidente, para tratar de uma questão hoje que foi bastante debatida já, a questão de Santa Catarina dentro do contexto nacional, nosso estado que apresenta nos números hoje que são os melhores índices do Brasil, índices de qualidade de vida, em crescimento econômico, expectativa de vida, um estado que hoje é o segundo estado nacional em competitividade, no último ano ultrapassou o estado do Paraná, que é o estado que mais gerou empregos do Brasil, que não existe política pública mais inclusiva que seja a geração de empregos, um estado que é referência em modelo de gestão para todo o Brasil. Mas fiz uma análise bem criteriosa a respeito do contexto de Santa Catarina dentro do cenário nacional e fazendo uma correlação dos tributos federais recolhidos pelo nosso Estado e os valores que foram transferidos para a União, para Santa Catarina no último ano. E é assombroso a situação de descaso do governo federal para com Santa Catarina. Eu não sei por que, deputado Marcondes, deputado Kennedy, deputado Sareta, deputada Ada, o porquê somos tratados de uma maneira tão desrespeitosa. Dos 50 bilhões de reais arrecadados em tributos federais, imposto de importação, exportação, IOF, IPI, imposto de renda, ITR, PIS, COFINS, PASEP, CSL, CID, contribuição previdenciária, dos 50 bilhões arrecadados em Santa Catarina em 2017, apenas 9 bilhões retornaram para o nosso Estado. Ou seja, 18,64% do valor arrecadado para o governo federal voltou para obras em Santa Catarina. Isso é um verdadeiro desrespeito com a sociedade catarinense. Nós estamos punindo um Estado que é produtivo, um Estado que gera empregos, que gera renda, um Estado que é rico para a nação brasileira. Nós hoje nos encontramos numa situação onde vemos obras federais em Santa Catarina, como a duplicação da BR-470, da BR-280, no norte do estado, que já tinham a previsão para serem entregues nesse ano de 2017, no final de 2017, obras paralisadas, obras que não acontecem, como também a duplicação da BR-282, que liga até o extremo oeste de Santa Catarina, que está em um verdadeiro abandono no oeste do estado, causando vítimas, atrasando o desenvolvimento, não fazendo com que a circulação de riqueza no nosso estado possa prosperar cada vez mais. Quando a gente vê a questão do problema da aduana em Dionísio Cerqueira, aonde um caminhão para fazer o despacho demora 20 dias por descaso das autoridades federais e do governo federal, na fronteira com o nosso estado e o estado vizinho da Argentina. A gente vê o descaso do governo federal aqui no aeroporto de Florianópolis, nossa porta de entrada para o turismo, para recursos que vêm para ser disseminados em toda nosso litoral catarinense. Somos o melhor destino turístico do Brasil, mas não temos uma porta de entrada decente, que dê o mínimo de qualidade para as pessoas poderem transitar e poderem adentrar o nosso estado com segurança e com qualidade. Este descaso do governo federal é que nós temos que ter um olhar agora, porque nós fizemos a nossa parte em Santa Catarina, nós prosperamos muito, deputado Kennedy, com o nosso governo do estado, com a gestão do governador Raimundo Colombo nos últimos anos, que fez as reformas adequadas administrativas, fez a reforma previdenciária, fez a adequação ao estado a essa nova modelo de gestão nacional, sempre com o apoio da Assembleia Legislativa, mantendo a harmonia entre os poderes em nosso estado, fazendo uma política construtiva em prol da sociedade catarinense.
mas é chegada a hora de nós, a sociedade catarinense, este parlamento, olhar, deputado Kennedy, para os números que são transferidos pelo governo federal para o nosso estado e nós tomarmos uma medida dura e muito séria. Não podemos mais permitir que isso ocorra, e Vossa Excelência correu todo o Brasil com uma proposta de reforma do Pacto Federativo. Pude participar de muitas reuniões com Vossa Excelência e também junto com o deputado Coruja, aonde foi debatido, foi levado para todas as assembleias legislativas do todo o Brasil, uma proposta de emenda constitucional para que fosse revisto esse modelo de federação em nosso país, porque é necessário, sim, que se dê mais condições de infraestrutura em Santa Catarina para que possamos crescer, para que possamos prosperar, para que possamos gerar mais riqueza, porque hoje todos os recursos são só encaminhados e enviados para os estados que têm mais dificuldades sociais, e a gente entende isso, deputada Ada, como um poder, como uma decisão política do governo federal para promover o desenvolvimento socioeconômico de outros estados que não têm a mesma condição, mas isso é feito há mais de 30 anos no nosso país, e não se desenvolve esses estados. É hora de ser jogado duro com eles também, onde seja exigida uma contrapartida dos outros estados da federação, para que eles também possam crescer, como Santa Catarina cresce. Nós estamos clamando pelo governo federal, faça o mínimo necessário em Santa Catarina, nos dê a condição de crescer, para que nós possamos prosperar ainda mais, para que a gente possa promover ainda mais o desenvolvimento nacional, que a gente possa fazer com que Santa Catarina se destaque ainda mais, que possa trazer mais recursos para todo o Brasil, para que a gente possa acabar com a desigualdade, dando mais oportunidade para as pessoas, para que a gente possa mostrar para o Brasil que nós somos sim um modelo de gestão, nós estamos na vanguarda do nosso país, nós somos assim o melhor estado para se viver, e não é por acaso, porque aqui se tem responsabilidade, aqui se promove gestão pública, aqui se aperta aonde tem que se apertar para buscar o equilíbrio financeiro. Não é um estado perdulário, não é um estado onde se promove o assistencialismo sem exigir nenhuma contrapartida em troca. Nós somos um estado empreendedor, um estado de desenvolvimento, um estado arrecadador. E é isso, deputado Kennedy, que nós estamos aqui hoje, trazendo à tribuna da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta revolta, ao analisar e fazer um estudo bem apurado com os números do nosso país e verificar que apenas 18% do que foi arrecadado aqui em nosso estado para o governo federal se reverteu em transferência para Santa Catarina. É como se nós fizéssemos parte de uma grande família, deputado Mário, com vários irmãos, e nós contribuíssemos para o sustento de quase toda a família, mas na hora de que fosse servido um prato de comida, fosse nos dado o menor prato, e quase não fosse nos dado a condição de se alimentar. É isso que o governo federal tem feito com Santa Catarina. Estão de costas para Santa Catarina, estamos desrespeitando a sociedade catarinense, um povo empreendedor e trabalhador. É por isso que é o momento de olharmos para esses números e exigirmos das autoridades que agora estamos chegando num período eleitoral, que façam compromissos públicos com o nosso estado, com Santa Catarina, para que nos próximos anos nós possamos reverter esse quadro e possamos assim dar mais condições à sociedade catarinense, a nossos empresários e nosso trabalhador, para que possa trabalhar e promover cada vez mais a segurança da nossa família catarinense. Era isso, senhor presidente, que trago hoje à tribuna desta casa, um sentimento de orgulho por nosso estado, mas ao mesmo tempo um sentimento de muita revolta por ver números tão estarrecedores de contrapartida do governo federal com o nosso estado. Muito obrigado. Ainda em explicações pessoais, com a palavra a deputada Ada Lili de Lucas. Pelo que lhe concedo 10 minutos, deputada. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas. Queria cumprimentar a juventude e o futuro que estava aqui agora nas galerias, mas já se retiraram. Venho à tribuna de hoje para parabenizar, deputado Kennedy, o trabalho realizado pela Casa Guido
em Criciúma. Para alguns parece banal, mas o trabalho realizado pelo grupo de pais e amigos, pela unidade infanto-juvenil de oncohematologia, com crianças diagnosticadas com câncer e outros tipos de doença sanguínea, é um trabalho digno de admiração. Muita admiração. A instituição, deputados, ajuda no suporte psicológico, pedagógico, psicossocial, que não, eu quero dar parabéns pelo trabalho realizado, mas mais parabéns ainda, deputado Kennedy, o senhor que está aqui pegando no meu pé, mais parabéns ainda, porque eles se juntaram com a comunidade criciumense e conseguiram apurar R$1 milhão, certo? Em 20 meses, com a campanha linda, que inclui doações, distribuições de carnê solidário, bazar de produtos novos e usados. Eles chegaram a esse montante hoje, no dia de hoje. Estão lá felizes, comemorando, no dia 18 de abril de 2018, que se torna um dia histórico para os criciumenses e região, pois com a compra deste imóvel, a luta das crianças e familiares fica menos dolorida, fica menos triste, fica menos angustiante. Por quê? É lindo de ver. Que o importante é a gente ver com bons propósitos, engajamento e ajuda da comunidade, conseguir melhorar a vida das pessoas. Importante nos colocarmos no lugar do outro, para podermos sentir que a gente ampara, que a gente ajuda, mãos dadas à comunidade e à sociedade toda. Foi linda de ver essa campanha. Fico imensamente feliz por essas crianças e seus familiares. A instituição ficou anos funcionando nesse mesmo imóvel através de aluguel. E agora, com a compra, com esse dinheiro, comprar o mesmo imóvel e esta sobra será investido, a sobra do aluguel, né, que não pagarão mais aluguel, será investido em outras áreas, como as que são fundamentais para as crianças e seus familiares terem um apoio, uma ajuda e uma atenção cada vez maior. A Casa Guido hoje está atendendo 82 crianças, com um dos objetivos da compra da Casa Guido, para que também tivesse o alojamento dos familiares. Por quê? Porque fica perto do Hospital São José, Hospital Central, ali em Criciúma. Por exemplo, um adolescente de Braço do Norte precisa fazer radioterapia por 30 dias, não tem condições de estar na estrada todos os dias, ou praticamente uma vez por semana, pelo fato de estar com a imunidade baixa, de estar com aquela tristeza. Então, a casa faz esse papel acolhedor para que essa família tenha aonde dormir, aonde ficar e acompanhar o seu paciente nessa batalha triste e angustiante. O desafio é tão grande que a própria Casa Guido oferece uma psicóloga e ajuda os pacientes e familiares, dispondo do dinheiro arrecadado para a compra de remédios, né, para a realização de exames que muitas vezes o SUS não cobre. Então, a casa também oferece advogado para acelerar o fornecimento de medicamentos caros, que muitas vezes o SUS também não cobre. Então, é um trabalho muito sério, muito importante para a cidade de Criciúma e região. Outra conquista que vem com a compra da Casa Guido é que o enquadramento da instituição em projetos assistenciais tem que ter como requisito o imóvel registrado, e alugado eles não teriam, hoje vão ter. Com mais projetos, mais ajuda, essas crianças e familiares ganharão força para saírem vitoriosos, se Deus quiser. O sonho da compra desse imóvel começou, caros colegas, lá no dia 9 de agosto de 2016. E hoje,
no dia 18 de abril de 2018, junto com a comunidade, esse sonho se torna realidade. Parabenizo o presidente da Casa Guido, o senhor Otílio Paulo Miranda Pereira, que assumiu esse compromisso e agora dá um passo ainda mais importante com a aquisição do imóvel. Parabenizo os funcionários, voluntários, pais, mães, todos que de alguma forma se envolveram na busca desse sonho que se concretiza hoje. Eu desejo realmente que esse trabalho essencial continue cada vez mais forte, cada vez com mais realizações. A vida da gente só vale alguma coisa se pudermos fazer o bem pelo próximo. Parabéns pelo trabalho realizado, parabéns às outras instituições que também prestam esse tipo de atendimento. Parabéns aos colaboradores da campanha, porque todas as cidades participaram na conquista das doações, no montante de hoje R$1 milhão. Casa Guido não ficou na discussão, teve atitude, bravos guerreiros, e é disso que estamos precisando, de atitude. Parabéns. Obrigado, deputada Ada. E Criciúma também tem a Casa Maria Tereza, né? Uma bela instituição que faz um trabalho idêntico, também com pessoas portadoras de oncologia, e que faz um trabalho muito legal, a exemplo da Casa Guide. Então, parabenizar aí a todos os... Não havendo mais oradores inscritos, não mais havendo assunto a ser deliberado na tarde desta quarta-feira, essa presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.